Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor. Diante da riqueza muito grande, quase superabundante, da liturgia da palavra desse final de semana, o primeiro domingo da Quaresma, o desafio para nós é encontrarmos um recorte para que essa reflexão não seja alongada, mas ao mesmo tempo seja efetiva. E uma coisa acontecida no meio da semana, o seminarista Helder, contei para ele essa história, me motivou a achar o gancho de conversa. No Twitter encontrei um recorte da revista Adventista, dizendo assim: como é que nós podemos encaixar os dinossauros para saber se eles entraram ou não na Arca de Noé? A pausa é para a gente poder pensar mesmo. Diante disso, é muito importante, falávamos isso na universidade, para nós católicos precisa ser repetido, insistido, demoradamente falado, mais uma vez dito, redito e colocado 1000 vezes se for necessário. A nossa aproximação ao texto bíblico não é uma aproximação de cunho fundamentalista e literal, interpretando a Escritura ao pé da letra, mas a nossa aproximação ao texto bíblico é de forma alegórica e metafórica. A Bíblia não é livro de ciências,
não é livro de história, não é livro de nada, química, física, biologia, astronomia, nada. Todo o texto bíblico, de Gênesis ao Apocalipse, é um texto de fé. Se tivéssemos tempo, encontraríamos no meio do mundo virtual absurdos tão grandes, especialmente com relação ao livro do Apocalipse e as teorias de fim de mundo, que a gente começaria a rir, mas é rir de nervoso, é rir para não chorar. Não é? Digo isso porque hoje nos é colocado o texto do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Gênesis, parte da narrativa, tanto da criação quanto da transgressão. E é muito importante que nós, católicos, diante desse universo de pessoas que agora são seus colegas de trabalho, são seus vizinhos, são seus parentes, são cunhados ou cunhadas que casaram com seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, que de cunho evangélico, protestante e pentecostal fazem uma interpretação ao pé da letra e geram conflitos. É preciso dizer, a leitura do livro do Gênesis nunca quis dizer sobre como o mundo foi criado. Aquilo quer dizer de que modo a nossa fé se coloca diante da natureza criada e como um ser humano iniciou o seu caminho sobre a terra. E como o tempo é curto, o recorte que eu apresento hoje é o versículo 7 do capítulo 3, que nós lemos hoje na primeira leitura, que diz assim: Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Por favor, essa nudez não é a nudez do corpo. Nunca foi. A nudez do corpo, inclusive, se coloca para nós, do ponto de vista antropológico e cultural, em muitas civilizações hoje, os indígenas da Amazônia, indígenas de outros continentes do mundo, aonde temos um clima tropical. O corpo não é lugar do pecado. O nosso olhar pode ser sim lugar de pecado, como o próprio Evangelho vai dizer. Se ele for lugar de pecado, arranca-o fora. Outro dia fiquei sabendo que surgiu na equipe de liturgia uma discussão de como tem que vir de tal roupa assim assado. Eu falei assim, eu não vou entrar nessa briga não. Quem sabe muito bem como se vestir, o faz por etiqueta e por educação, mas não porque desvaloriza o corpo, ou sobrevaloriza, ou tem um olhar deturpado a respeito do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e foi criado de modo belo. A nudez que se refere o versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis é a nudez moral. Havia, portanto, um interdito: de todos os frutos que estão no meio do jardim, vocês não devem comer apenas de um. Homem e mulher desobedecem essa norma e se colocam, portanto, diante do Criador de modo despido. Despiu-se a sua consciência porque perceberam que não escutar a palavra de Deus os transforma em luz morais. Posso dar um exemplo muito simples? Criança, 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, junta com outra criança, vai fazer bagunça. Eu fazia com meu primo na casa da avó dele. A gente juntava um tanto de coisas de limpeza para poder jogar nas plantas para saber se a planta ia morrer. Olha para você ver que ideia que a criança tem, né? De repente o adulto chega perto da criança fazendo uma coisa errada e faz o flagra. Aham, te peguei. O que a criança faz? Ah, não, eu não fiz isso não, eu não fiz isso não. E geralmente faz o quê? Se tem outra criança, diz o quê? A culpa foi dele, foi ele que me chamou. É esse o relato do livro do Gênesis. Não é uma história acontecida, mas é um protótipo. Aos senhores arquitetos e engenheiros sabem o que significa protótipo, né? É um protótipo para entender como funciona a nossa consciência moral, que diante de uma narrativa de transgressão ou de desobediência, se coloca, portanto,
a fazer tangas para si. Mas não tem a ver com órgão genital, não tem a ver com nudez, não tem a ver com nada. Tem a ver com a minha pergunta: como eu me coloco de Deus com a minha consciência? Todos os dias eu durmo com essa consciência tranquila, ou ela está desvestida diante da realidade da bondade e do amor de Deus? Lá na universidade, esse trecho leva um mês com os professores de Bíblia, né? Ou mais, gerando essas surpresas e gerando ao mesmo tempo essa grande riqueza de compreensão, para que a gente então possa buscar na segunda leitura a chave de compreensão do Evangelho e da liturgia de hoje. Na carta aos Romanos, nós vamos ouvir no versículo 19: com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. De quem é a desobediência de um só? Adão e Eva. Parem, padre, mas não são duas pessoas? Não. Aqui um só é o ser humano como protótipo de quem não escuta. Então é um só. E não pode colocar a culpa em cima de Eva como naquelas piadinhas sem graças de antigamente, que foi ela que deu o fruto para o homem comer, criando misoginia, machismos e tantas outras coisas que atravessaram os séculos, diminuindo o valor de vocês, mulheres. Não admitam isso. Não é interpretação correta da Bíblia colocar a culpa sobre Eva, porque o texto é protótipo, não é literal. E pela obediência de um só, quem é esse obediente sozinho? Jesus. Descrito exatamente agora no texto do Evangelho, diante do seu deserto pessoal, do momento da sua vida que ele precisou decidir e dizer quem eu quero ser, que é o tema também da moral, a opção fundamental, quem eu quero ser diante do mundo, vai ao deserto, muito mais um lugar interior do que um lugar geográfico, internaliza-se e se coloca diante das três pulsões fundamentais da nossa vida. Portanto, o texto das tentações também é um texto prototípico, ou seja, um texto que vale para a nossa vida toda, muito mais do que uma historinha ou um episódio de um seriado. Quando o diabo, figura que não tem nada a ver com tudo aquilo que você viu no cinema, na televisão ou na literatura, mas o diabo enquanto espírito que te distrai e te divide da sua integridade pessoal de filho de Deus, te pergunta: você quer sucumbir, entregar-se, cair nas graças do poder, do ter e do prazer, ou você quer elaborar todas essas dimensões da sua vida para que, entendendo-as como dimensão humana, elaborando-as para si mesmo, na linguagem dos senhores psicólogos, elaborar é muito importante, né? Elaborando espiritualmente essas tendências, você diz: consigo vencer o pecado que um dia entrou na humanidade e faz parte da queda do ser humano e não me habilita para ser bom diante de Deus. E como Jesus responde o diabo? Responde do jeito que não foi respondido por Adão e Eva. O diabo propõe e Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo propõe e Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo propõe e Jesus responde: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus responde com a palavra, exatamente o oposto que havia acontecido no Gênesis. Então a mensagem está colocada nesse primeiro domingo da Quaresma. Se eu escuto a palavra e obedeço a palavra, o meu caminho é de não pecado.
se continuo desobedecendo, não escutando a palavra, o meu caminho é de morte, de pulsão de morte, de autocentramento, portanto eu não cresço, não floresço, não sigo adiante. Espero que estejamos todos juntos mesmo nos próximos domingos, para irmos construindo com o Evangelho de Mateus no ano A e com o Evangelho de João, que também vai nos percorrer esses 5 domingos da Quaresma, esse grande caminho, nos oferecendo de verdade a certeza de que a meta alcançada pelo Senhor abre também as portas da meta da nossa felicidade. O sentido da nossa vida é ouvir o Espírito de Deus, que escutado nos transforma em humanos plenos.